Olá, pessoal. Vamos então partir aí para a finalização das nossas unidades, né? Estamos na unidade 4 da matéria de máquinas e equipamentos 2, né? Nesse módulo nós vamos falar um pouco sobre motores bifásicos e monofásicos e bifásicos, né? Iniciando, lógico, pelos monofásicos para caminhar na ordem correta das coisas, né? E agora, né, a partir de agora, nós vamos estudar os motores monofásicos, muito semelhantes aos motores de corrente alternada trifásicos. Os motores de indução monofásicos, eles possuem um rotor do tipo gaiola de esquilo, e a disposição dos enrolamentos do estator, ela é feita de forma diferente da forma dos motores das máquinas de corrente alternada trifásicas. Observe que na imagem ao lado existe um esquema de um motor de indução monofásico, onde você tem dois enrolamentos separados e o rotor, né, compondo esse sistema. A indução eletromagnética, ela também é responsável pelo funcionamento do motor de indução monofásico. No entanto, os motores de indução monofásicos, eles não possuem torque de partida, diferente dos motores trifásicos. Isso porque o motor de indução trifásico, ele desenvolve um campo magnético girante logo que ele é alimentado por uma fonte trifásica. De forma que o rotor, ele procura se alinhar a esse campo. Mas nos motores monofásicos, ele não gera isso inicialmente, né? Então fica mais difícil dele sair da inércia. Então ele precisa de um auxílio de partida, né? E só depois ele entra em movimento e aí sim o campo girante começa a ser estabelecido. Antes de o rotor iniciar a rotação, existe apenas um campo magnético estacionário, né? Ele chama estacionário pulsante. Em situações nas quais a disponibilidade de energia elétrica ela é feita no padrão monofásico e bifásico, o fornecimento de máquinas elétricas monofásicas possui maior aplicabilidade do que as máquinas trifásicas. Observe novamente a imagem ao lado e perceba que o enrolamento monofásico do estator, ele possui na realidade dois enrolamentos distintos, de forma que esses motores monofásicos e bifásicos, eles são tratados da mesma maneira. Os motores monofásicos, eles são classificados em função da forma como ocorre a sua partida. Então, nós temos motor monofásico de indução de fase dividida com capacitor de partida. Aí nós temos um exemplo aqui. No desenho A, né, ele mostra, né, esse motor com capacitor de partida. Ele mostra o esquema de ligação desse motor. E vocês podem observar aqui, né, o capacitor de partida aqui ao lado. Ao lado nós temos um diagrama fasorial que representa esse tipo de motor e a característica do conjugado. Esses desenhos, essas representações, vocês conseguem pegar no livro de vocês e ter uma forma mais visual, mais fácil de visualizar até. Um motor, ele também pode ser um motor chamado motor sombreado, né? Então, nós temos aí na figura A um esquema de ligação e na figura B as características do conjugado de um motor sombreado. Para saber um pouquinho mais sobre cada tipo de motor, nós temos aqui motor de indução de fase dividida. Esse tipo de motor ele apresenta dois enrolamentos no estator, sendo eles um enrolamento de trabalho ou principal e um enrolamento de partida ou auxiliar. O enrolamento auxiliar, ele tem uma relação de resistência e de reatância mais elevada do que o enrolamento principal, levando a essa uma defasagem de correntes que percorrem os dois enrolamentos de partida, no momento da partida. Portanto, a corrente de enrolamento auxiliar, ela fica adiantada em relação à corrente que percorre o enrolamento principal. Já o motor de indução de fase dividida com capacitor trabalha de que forma? É um processo de partida de motores de fase dividida, assim como a sua operação ela pode ser melhorada por meio de um capacitor. É possível associar esse capacitor em série com enrolamento de partida ou
associar um capacitor em série com o enrolamento de partida. Uma forma alternativa é utilizar o capacitor para torná-lo permanente no enrolamento de partida. Outra alternativa é utilizar capacitores, sendo dois capacitores, um para a partida e um para o funcionamento principal. Nesse caso, o desempenho do motor ele é melhorado tanto para a partida quanto para o seu funcionamento. Já os motores de polo sombreado, eles têm apenas um enrolamento que corresponde ao enrolamento principal da máquina. E o rotor, ele é do tipo gaiola de esquilo e a partida, ela ocorre por meio de uso de uma espira contínua de cobre em torno, né, da parte principal de cada polo. Além dos motores, né, que nós acabamos de ver, nós temos aí um motor do tipo universal, motor de esterese. Eles vão ser estudados então daqui para frente, né? Então, qual é a característica do motor universal? Corresponde a um motor de corrente contínua do tipo série, com enrolamentos de campo e enrolamentos de armadura conectados em série. Ele pode ser operado tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, nas configurações monofásica e bifásica. Motor de esterese. O fenômeno de esterese ele pode ser utilizado para produzir um conjugado mecânico considerando para isso um rotor com características construtivas especiais. Então, ele vai ser produzido somente para a situação em que você projetou. Nós já estudamos aí alguns aspectos relacionados aos motores de indução monofásico, né? Esperamos que daqui por diante, né, agora você pegue seu livrinho, né, faça a leitura dele, faça as atividades, né, para fixar melhor esse conhecimento. Lembra, o que nós passamos é o mínimo necessário. Nós precisamos que vocês busquem o conhecimento dentro da aplicação que vocês vão ter, né, no dia a dia de trabalho de vocês. Tá? Do assunto de campo magnético girante, né, em motores de indução monofásicos, nós já estudamos o que? Né? Vamos analisar aí o que já foi estudado nas outras unidades para que a gente consiga começar a colocar as ideias no lugar. Né? Nós já estudamos os motores monofásicos quanto à sua estrutura construtiva, verificamos que, apesar do motor ser alimentado por uma fonte monofásica, o acionamento pode ser realizado por meio de uma divisão do enrolamento de fase, daí o nome de motor de fase dividida, utilizando dois enrolamentos, sendo um enrolamento de trabalho e um enrolamento de partida. E aí, para que eu preciso disso? Né? Nós temos aqui a representação da formação do campo magnético girante de indução monofásico. E aqui no gráfico você percebe a corrente de partida e a corrente de funcionamento de trabalho. Lembra que ele falou? A corrente de partida ela é adiantada em relação à corrente de trabalho, né? Então, nós vamos verificar como que esses enrolamentos, esse tipo de máquina produzem campo magnético girante, analisando então essa imagem que eu te mostrei agora, né? A formação do campo magnético girante e do motor de indução note então que o funcionamento do motor ele gera um campo girante, O estator ele é alimentado por uma tensão de corrente alternada, fazendo com que a corrente circule no enrolamento adiantada de 45 graus, que é essa defasagem que a gente vê aqui no gráfico. Né? É por isso que ela tem essa diferença, ela tem 45 graus de defasagem, uma em relação à outra, da corrente que circula no enrolamento principal. Conforme é mostrado então aqui nessa figura. Percebe-se que as correntes têm o mesmo padrão senoidal, o pico delas é o mesmo, a característica do desenho delas é o mesmo. Né? Então, são correntes semelhantes, porém, elas têm aquela defasagem de 45 graus. Né? Então, dessa forma, enquanto ocorre uma variação de corrente, ocorre também uma alternância do magnetismo de forma contínua. Dessa forma, a polaridade norte-sul surge
de forma que a posição dessa polaridade no enrolamento, ela muda de forma contínua, parecendo uma rotação no sentido horário. Simultaneamente, o campo girante ele atravessa os condutores do rotor do tipo gaiola de esquilo e as correntes elétricas elas são induzidas nas barras, criando então esses polos magnéticos, que eles interagem com os polos do campo magnético girante, que foi gerado no estator, e dessa forma eles produzem o torque da máquina. Então a máquina entrou em movimento, então ela não precisa mais dessa excitação de partida, e ela vai trabalhar então somente com a corrente de trabalho dela. Faremos então a seguir uma análise de um motor de indução monofásico, considerando que ele funciona apenas com enrolamento de trabalho, ou seja, em uma operação já em regime. Então, ele já está em funcionamento. Não é que eu não tive a excitação inicial, não. Ele teve, mas ele já está em funcionamento. Para realizar essa análise, vamos considerar inicialmente que o rotor ele está travado, e o enrolamento do estator ele está sendo alimentado por uma tensão alternada. Dessa forma, o rotor de indução monofásico ele pode ser encarado como um transformador monofásico, no qual os terminais do secundário estão curto-circuitados. Então, nós podemos modelar o circuito equivalente de acordo com o demonstrado na imagem a seguir, né? E aí aqui nós temos o circuito equivalente de um motor monofásico, onde a figura A ela representa os campos progressivos e retrógrado. A figura A ela representa o rotor parado. A figura B ela representa os campos progressivo e retrógrado em regime, e a figura C é o equivalente do regime permanente. Agora vamos caminhar na nossa análise. No circuito, nós temos uma resistência principal e uma reatância de dispersão, que é representada por R1 e X1, em relação ao enrolamento principal. Temos também um R2 e X2 que correspondem à resistência e à reatância de dispersão do rotor em condições estáticas, e ele está se referindo ao enrolamento principal. E, finalmente, nós temos a reatância de magnetização dada por Xm, e uma tensão alternada, que é aplicada no enrolamento monofásico da máquina, e uma corrente que surge no enrolamento principal, que é denominada de I principal, e a força contra-eletromotriz, que ela é gerada no enrolamento principal. Supondo uma situação em que o motor da máquina está parado, nós teremos que as amplitudes das ondas progressivas retrógradas, elas são ambas iguais a metade da amplitude do campo pulsante. Isso nos permite representar os efeitos dos fluxos do entreferro em duas partes iguais, de forma a fazer com que o circuito equivalente ele reflita os efeitos do campo progressivo e retrógrado da máquina, mostrando conforme é mostrado na representação B da figura. Então vamos voltar lá só para vocês lembrarem como é que é essa representação. Cadê a minha representação B? Acho que eu fui adiante e não voltei. Vamos ver se agora vai. O que acontece no rotor é exatamente igual ao que ocorre no motor trifásico, com uma onda progressiva de uma força contra-eletromotriz, uma força magnetomotriz, desculpa, de deslocamento para frente da velocidade do escorregamento em relação ao rotor. Essa força ela é resultante das ondas progressivas do rotor e ela cria uma resultante progressiva, gerando um fluxo no entreferro e na força contra-eletromotriz principal. Esse efeito ele é representado pela impedância equivalente, que é a soma da metade da reatância do rotor vista pelo estator, com metade da reatância do rotor
da resistência do rotor, vista pelo estator, dividido pelo valor do escorregamento da máquina, conforme é mostrado na figura C. Não vou tentar voltar porque ele não tá voltando aqui, eu não vou conseguir mostrar. Mas vocês têm essa representação aí no livro de vocês. Essa impedância, ela está em paralelo com a metade da reatância de magnetização. O estudo do circuito equivalente da máquina de indução monofásica, ele é importante para o cálculo das características dessa máquina. Ainda na análise da ordem da magnitude dos valores, dos parâmetros das máquinas, e ele nos permite fazer uma aproximação que, em geral, elas podem se relacionar com a impedância do campo retrógrado. Assim, sugerimos que você, né, passe os olhinhos ali no livro de vocês, que ele vai te dar toda a descrição desse passo a passo de como é feita toda essa dedução, né, para chegar nas fórmulas finais e na caracterização final desse estudo. Né. Lá na última parte dessa unidade 4, nós falamos das máquinas de indução bifásica. E como é que elas trabalham, né? Até agora, nós falamos aí, né, sobre os motores de indução monofásicos e bifásicos, motores de indução monofásicos e bifásicos. E agora nós vamos falar sobre os monofásicos de fase. Eles são, na verdade, motores bifásicos que operam em tensões desequilibradas. Nós já compreendemos, então, que os motores monofásicos eles são compostos por dois tipos de enrolamentos, sendo o enrolamento auxiliar, utilizado somente para dar partida na máquina, e o enrolamento principal, que é o que faz com que ela funcione o tempo todo, né? Também chamado de enrolamento de trabalho. Ele conduz a corrente elétrica alternada para que o motor funcione. Dessa forma, os motores monofásicos eles são construtivamente motores bifásicos, tendo em seus enrolamentos adaptados para funcionar como uma tensão monofásica ou uma tensão bifásica. Os motores de indução bifásicos eles são, de forma geral, operados de forma desequilibrada. É possível imaginar que as tensões bifásicas desequilibradas elas possam ser representadas por um par de tensões de sequência positiva e negativa equilibradas, e que, por sua vez, elas são opostas e conectadas em série. Para ilustrar isso, então, nós temos aqui, né, esse desenho ao lado de um motor bifásico desequilibrado com tensões desequilibradas compostas de componentes de sequência. Para ilustrar isso, então, né, fica essa representação. Um sistema de tensão bifásico desequilibrado, ele pode ser representado por um sistema de tensões equilibrados de uma sequência positiva e negativa, e essa transformação ela pode ser feita através de uma matriz, né, essa representação, de forma que a equação a seguir é a equação base para fazer essa transformação. Então, nós temos essa matriz, e aí como é que a gente trabalha com ela? A partir dessa equação que acabamos de conhecer, nós podemos derivar as componentes da equação positiva e negativa a partir de um par de fasores de tensões bifásicas desequilibradas. Para isso, nós devemos multiplicar os dois lados, né, tanto que está à esquerda do igual como à direita do igual, da equação pelo inverso da matriz de transformação. Então, é o que foi feito aqui. Né? Você vai representar pelo inverso da matriz, vai multiplicar pelo inverso da matriz e vai chegar aonde? Vai chegar aqui. Lembra que eu falei? Ele mostra no livro, passo a passo, como é feita toda a dedução e o que nos interessa? Essa equação resultante. Então, você precisa conhecer essa equação resultante que é ela que você vai utilizar daqui adiante. Tá? E aí, aqui ele representa o diagrama fasorial característico desse tipo de máquina, tá? De uma máquina de operação desequilibrada. Né? Então, nós temos aí os fatores de tensões desequilibrados para a obtenção das componentes simétricas. Tá? Finalizando, nós podemos afirmar que é muito mais fácil trabalhar com componentes de sequência do que com componentes bifásicos desequilibrados na origem. Portanto,
Tal como as tensões de sequência, elas existem as correntes de sequência positiva e negativa, que também originam correntes bifásicas. Eu sou o Nicanor, o cara do motor, ao seu dispor. Eu conserto motores ao redor desse país e hoje tive que lidar com motores diferentes. Eu fui contratado por essa fábrica têxtil no interior do Paraná para realizar alguns reparos nos motores das máquinas. Aqui eu me deparei com diversos motores, monofásicos e bifásicos. Tive que estudar um pouco para realizar o serviço aqui e acabei fascinado por esses motores. Você sabe como eles funcionam? Os motores de indução monofásicos possuem um rotor do tipo gaiola de esquilo. Assim como nos motores CA trifásicos, a indução magnética é responsável pelo funcionamento dos motores monofásicos. Mas a diferença é que os motores monofásicos possuem apenas dois enrolamentos, o principal e o auxiliar. O enrolamento auxiliar é utilizado para ajudar na partida do motor monofásico, devido à inexistência de torque quando o motor está parado. Ou seja, o torque de partida é nulo. Uma boa forma de ajudar na partida dos motores monofásicos é fazendo uso de capacitores, juntamente com o enrolamento auxiliar. Nesse caso, após a partida, o enrolamento auxiliar com o capacitor é desconectado quando o motor atinge certa rotação. Somente após o motor estar em movimento é que se estabelece um campo magnético girante. Com o motor em rotação, existe a ação de duas ondas de força magnetomotriz, a progressiva e a retrógrada. Essas ondas definem a característica do torque desenvolvido pela máquina. O motor de indução monofásico é alimentado por uma tensão de corrente alternada monofásica, mas quando conectado a uma tensão bifásica, pode funcionar como motor bifásico. O uso do motor com enrolamento bifásico de forma simétrica permite algumas vantagens. Por exemplo, um campo magnético girante uniforme e constante, uma força magnetomotriz uniforme no entreferro, a velocidade constante e conjugado de partida, além de permitir a inversão do sentido de rotação, quando a sequência de fase é mudada. O motor de indução bifásico simétrico possui dois enrolamentos. Para uma operação equilibrada, seria necessário que os enrolamentos fossem alimentados por uma fonte bifásica, na qual as tensões estivessem defasadas de 90 graus elétricos. No entanto, essa fonte não está disponível, já que as alimentações de padrões monofásico e bifásico derivam da distribuição de energia trifásica. Nela, uma alimentação em duas fases teria defasagem de 120 graus elétricos. Dispositivos como os inversores de frequência ajudariam a equilibrar a situação, mas isso aumentaria demais seu custo. Dessa forma, os motores bifásicos são operados de forma desequilibrada. Mesmo assim, em locais como essa tecelagem aqui, que tem necessidade de motores de baixa potência, os monofásicos e bifásicos ganham espaço. Bom, eu preciso tomar uma água. O Nicanor aqui já falou e trabalhou demais por hoje. Mas por que você não se aprofunda mais nesses motores? Bons estudos e até a próxima! E aí, nós vamos terminando, né? Pessoal,
Agradeço a atenção de vocês, por a gente ter trabalhado aí todo esse semestre aí com a matéria de máquinas, né? Espero que vocês continuem buscando ampliar o conhecimento de vocês, não parem, né? A mensagem que a Beth dá sempre é essa, né? Continue estudando, é essencial para todo mundo, né? Procure saber mais sobre os temas estudados aqui e em outras matérias. Siga adiante, sempre buscando aprimorar seus conhecimentos. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de ter passado um pouquinho para vocês e incentivado vocês aí a seguir os estudos de vocês. Até mais. Tchau, tchau.